Glória a Deus, estamos começando uma série e eu estou super empolgado para o que Deus vai fazer. Hoje a primeira parte da série O Casulo. E tem um texto da Palavra de Deus que nós queremos trabalhar nessa série e nós sabemos que é isso que Ele vai fazer em cada um de nós. Filipenses capítulo 1, Paulo escrevendo para essa igreja, ele fala uma coisa interessante, que nós já entendemos que é isso que acontece quando a gente está no casulo. Filipenses capítulo 1, eu quero ler no versículo 6. Aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, mais uma vez, aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia de Cristo Jesus. Gente, eu acredito que é muito bom quando a gente começa um projeto, e eu acredito que quando a gente começa projeto, geralmente, isso, em raras exceções, geralmente a gente começa com tudo, com toda alegria, com toda empolgação. E quantas vezes nós terminamos projetos e processos da nossa vida e a gente contempla o resultado, a gente celebra e, poxa vida, ainda bem que terminamos para começar outra coisa. Mas nem sempre é a forma como nós começamos que determina a forma que nós iremos terminar e os resultados que nós iremos obter. Eu acredito, e aqui é muito importante você entender, e aí você vai entender um pouco daquilo que a gente vai estar falando nessa série. Eu acredito que Deus quer trabalhar no processo aqui no meio. E esse meio, vamos chamar de casulo. Esse lugar em que a natureza estabelece. Eu não me esforço. Não sou eu que digo assim, vou entrar no casulo. Não sou eu que decido dizer assim, eu vou entrar nesse processo. Não, Deus faz isso na minha vida e na sua vida. O que acontece no casulo, gente? O que é que Deus trabalha no casulo? Que forma a gente vai ver Deus trabalhando no casulo e a gente vai estar mergulhando nisso, mas é muito importante você entender esse processo chamado casulo. Me permita dizer uma coisa para você. Eu acredito que nós entramos e saímos várias vezes do casulo. A segunda coisa que eu entendo de casulo é que nós podemos estar fora do casulo em algumas áreas. Em outras áreas, acabamos de entrar no casulo, e tem outras áreas da nossa vida, quem sabe nós estamos dentro do casulo. Então vamos falar na nossa área profissional, que você casado, quem sabe você está no casulo, ou vai entrar no casulo na sua vida conjugal. Enfim, várias estações da nossa vida nós entramos e saímos, estamos e vamos entrar no casulo. Uma coisa que eu vejo é que a gente precisa respeitar uma coisa chamada tempo. Diga comigo tempo, gente. Vamos lá, pessoal. Tempo. Se tempo, eu vou repetir, se o tempo fosse uma entidade, ele seria quase Deus. Porque se há uma coisa que tem poder, se chama o quê, gente? Tempo. Eu creio que sobre tempo, no casulo, a gente precisa respeitar o que Deus quer fazer comigo e com você. Pastor, como é que eu sei que eu estou no casulo? Ei, de repente você está passando uma fase que você não vê nada. Poxa vida, parece que Deus silenciou. Eu não vejo nada. Eu parei no tempo, eu não consigo enxergar. Ei, deixa eu falar uma coisa. Deus quer tratar com você e você precisa respeitar o tempo. Sobre outra coisa do tempo que é muito importante, você entender o que é que Deus quer fazer com você no casulo. Deus quer que você, além de respeitar o tempo dele, e eu oro para que Deus não economize o tempo necessário para ele fazer coisas grandes na nossa vida.
mas a gente precisa também, além de respeitar o tempo que Deus quer que a gente permaneça no casulo, a gente precisa viver o tempo de Deus dentro do casulo. E aí depois desse viver o tempo de Deus, é o conhecer o tempo de Deus dentro do casulo. E é essa última parte, conhecer. É a primeira parte da nossa série. O que é que Deus quer fazer com a gente no casulo? Gente, casulo é sobre tempo, é um tempo de transformação. E a primeira coisa que eu e você a gente precisa entender no casulo, que a gente precisa conhecer o verdadeiro eu. Nós precisamos conhecer o nosso verdadeiro eu. Casulo é um tempo de transformação, é um tempo que Deus quer transformar a minha vida e a sua vida. Gente, não é uma frase, não é uma frase, está escrito na palavra de Deus, o meu futuro é brilhante, o meu futuro é glorioso, Deus tem coisas tremendas para a minha vida e para a sua vida, e o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida e para a sua vida. Deus tem coisas grandes, Deus sonha coisas grandes para mim e para você, Deus projetou a minha vida e para a sua vida, para viver coisas grandes. Sim, creia nisso, mas antes que Deus venha me dar, Deus venha te dar, Deus venha confiar o que Ele tem grande para a minha vida e para a sua vida. Deus quer que você conheça quem você realmente é. Deus quer transformar a minha vida e a sua vida. Gente, Deus quer transformar a minha vida e a sua vida. Por que que Deus quer transformar, gente? Por que que nós precisamos de transformação? Olha o que é que Paulo fala no livro de Romanos capítulo 3, versículos 29, Romanos 3, versículos 9 a 18. Diz assim, Romanos 3, de 9 a 18, diz assim, iremos concluir então? Concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios, ou seja, nós, estamos debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Não há nenhum justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca a Deus. E outro texto da palavra de Deus diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Escuta o que o Espírito Santo está falando para ti. Escuta o que é que o Espírito Santo quer tratar na tua vida. Deus quer transformar a minha vida e a sua vida. Deus quer transformar a minha vida e para a sua vida. Está doendo. Eu não entendo, eu não compreendo o que é que está acontecendo na minha vida. Parece que Deus se esqueceu de mim. O que é que está acontecendo? Parece que tudo está conspirando contra a minha vida, tudo está contra a minha vida. O que é que está acontecendo comigo? Pastor, um furacão. O que é que está acontecendo na minha vida? Deixa eu te falar uma coisa, você está no casulo. E sabe o que Deus quer fazer? Deus quer tratar a tua vida. Deus quer tratar a sua vida. Deus quer tratar a sua vida. E o que é tratar, deixa eu ser bem claro, Deus quer transformar o seu coração. Agora, nós precisamos, gente, entender uma coisa. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Chega da gente chegar diante de Deus, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, Senhor, perdoa, Senhor meu Deus, o pecado, Senhor, da inveja que está no meu coração. Senhor, perdoa o pecado da ganância que está no meu coração. Senhor, perdoa o pecado do orgulho que está no meu coração. Gente, no casulo, Deus quer transformar a minha vida e a sua vida. E Deus quer, mais uma vez, Deus quer nos fazer prosperar, sim. Deus quer fazer grandes coisas, mas antes de nos dar, Deus quer transformar a minha vida e a sua vida. Gente, quando eu olho o tempo de Moisés no casulo, a família de Moisés estava ok, os filhos de Moisés estavam ok,
O relacionamento de Moisés com a família dele estava ok, mas tinha algo na vida de Moisés. A gente vê um período na vida de Moisés ali no palácio, como neto de Faraó, como filho da filha de Faraó. Mas aí ele começa uma jornada, ele faz algo contra Deus, ele mata uma pessoa, foge, e durante 40 anos, e aí nesses 40 anos ele se casa, ele constitui família. Mas ali, no casulo, ali aquele tempo de Deus tratando na vida de Moisés, gente, a Bíblia não fala, mas quando a gente vê, quando a gente começa a olhar o fruto na vida de Moisés, a gente vai perceber o que é que Deus trabalhou na vida de Moisés. Duas coisas eu vejo claramente Deus, durante esse período, trabalhou na vida de Moisés. Deus transformou Moisés numa pessoa dependente de Deus. Antes Deus era o Deus dos antepassados, o Deus dos pais de Moisés. Ele começa a ter um relacionamento com Deus, por isso que ele é conhecido, um homem que via Deus face a face. Mas algo aconteceu no caráter de Moisés. Moisés é conhecido como uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa. Quem sabe ele nem sabia que tinha ira no coração dele. Gente, Deus quer transformar a minha vida e a sua vida. E deixa eu te falar, no casulo, não economize. No casulo, vai exigir de mim, de você, uma honestidade. Deus trata a minha vida, Deus trabalha no meu coração. Gente, e Deus trabalhar em coisas que eu sei que eu tenho, e que Deus precisa transformar, e coisas que eu não conheço e que Deus precisa transformar. Alguém já chegou para você e disse assim: ei, ora por mim porque eu tenho ira. Alguém já chegou para você e disse assim: ô pastor, ou Jane, ora por mim porque eu sou ganancioso. Alguém já chegou para você, Darlan, e disse assim: ô Darlan, ora por mim porque eu sou avarento. Eu tenho amor ao dinheiro. Gente, mas no dia a dia da gente, a gente percebe que tem muita coisa que eu não sabia quem eu sou. Ei, quem sabe essa ira está matando a tua vida. Você constrói coisas, mas quando você abre a sua boca, quando você fala, ei, existe uma ira e você destrói tudo aquilo que você constrói. Quem sabe está destruindo a tua vida, está corroendo a tua vida, uma coisa chamada avareza, um amor, um apego ao dinheiro, e você se esconde. Não, é porque eu sou organizado, não é porque eu assim, na verdade, não tenho apego a dinheiro, não. Na verdade, eu valorizo aquilo que eu ganho. Não é questão de valorização, não é questão de trabalho. Você tem apego ao dinheiro. Dinheiro na sua vida traz alegria, e se não tiver, traz tristeza. Não é Deus que traz alegria para o teu coração, não é a ausência de Deus que traz tristeza, não. A questão sua é problema de avareza. E sabe quando é que Deus vai tratar? Quando você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu tenho um problema de avareza, eu tenho um problema de orgulho, eu tenho um problema de inveja, tem imoralidade no meu coração. Senhor, trata a indecência do meu coração, trata a pornografia do meu coração, Senhor, trata, Senhor, a incredulidade do meu coração, transforma o meu coração. Enquanto você não abrir o seu coração, e esse tempo se chama casulo, é o tempo que Deus quer transformar a sua vida. Ele fez com Moisés, gente, ele fez com Davi. Davi se achava o cara, eu retiro a palavra, né? Não existe, né? Não vejo orgulho na vida de Davi, mas quem sabe, Davi conquistou tantas coisas. Matou leão, matou isso, matou aquilo, conquistou isso, conquistou aquilo. Pronto, ei, eu estou bem, estou tranquilo, agora sou rei. E aí Davi se pega em quê? Se apaixonando por uma mulher que não é dele. Já era um problema isso. Mata o marido da mulher, toma aquela mulher para si. E no Salmo 51 ele descobre uma coisa. Davi descobre uma coisa na vida dele. Eu acho linda a história, o Salmo 51, porque Davi, ele diz assim: Senhor, como se ele dissesse, por trás da oração
do Salmo 51, Davi diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor perdoa o meu pecado. Mas ele pede muito mais do que perdão de pecado. E sabe quando é que aconteceu isso? Quando ele se prostrou, quando ali no casulo, o tempo de transformação, ele abre a boca e diz assim: Senhor, cria em mim um coração puro. Transforma o meu coração, Senhor. Eu não quero apenas perdão de pecado, eu quero um coração novo. Ei, o Salmo 19, dito por Davi, é uma revelação de um tempo de transformação. Ele abre a sua boca e diz assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradável à tua presença. Ei, Deus quer chamar, Deus está te chamando, escuta, essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Deus colocou você está nessa posição chamado casulo, você está nessa estação chamado casulo, mas é um tempo de transformação. Deus vai arrancar tudo aquilo que não presta no teu coração, Deus vai arrancar toda a natureza ruim, Deus vai arrancar. Ei, não economize, não abra a sua boca, não reclame, é um tempo de transformação, mas você precisa ser honesto. Você precisa ser honesto e dizer: Deus, arranca da minha vida tudo aquilo que não presta. Casulo é um tempo da gente conhecer o nosso verdadeiro eu. Moisés foi transformado no casulo, ei, Davi foi transformado no casulo, ei, gente, José, para Moisés, um homem manso, um homem que não tinha ninguém como Moisés, que via Deus face a face. Davi, quando foi transformado, ele é conhecido, um homem segundo o coração de Deus. Gente, como é que uma pessoa faz isso? Passa a ser conhecido, uma pessoa segundo o coração de Deus, quando a transformação bate, e quando a transformação é de Deus, realmente a transformação acontece. Ei, gente, Deus tinha um projeto maravilhoso para José. Tinha um projeto maravilhoso para José. Sonhos, ele tinha sonhos. Tinha coisas incríveis. Quem sabe no coração de José, assim, esses sonhos têm a ver comigo. Esses sonhos têm a ver com a minha fama. Esses sonhos têm a ver com a minha história. E aí a gente vê Deus levando José para um casulo. José, ele é vendido pelos seus irmãos, chega na casa de Potifar, um grande oficial ali de Faraó, tá sucesso na casa de Potifar, chega na casa de Potifar, é acusado por uma coisa que ele não fez, vai para a prisão. Gente, a gente vai ver a história de José, transformação do eu, transformação do coração, transformação do caráter para uma coisa grande. Ei, José foi, depois era a segunda pessoa de Faraó, mas José jamais teria capacidade de ser a segunda pessoa de Faraó se ele não tivesse passado pelo casulo, se ele não tivesse passado pela transformação de caráter, se ele não fosse uma pessoa humilde, se ele não fosse uma pessoa dependente, se ele não passasse pelo casulo, ele não ia entender que o projeto de Deus para a vida de José não era sobre ele, era sobre gerações, sobre o reino de Deus, sobre coisas maiores. Deixa eu falar uma coisa, Deus está chamando a minha vida e a sua vida para uma transformação. É um momento de arrependimento, é um momento da gente abrir o nosso coração e dizer: Deus, trata a minha vida, eu quero ser um esposo melhor, eu quero ser um ser humano melhor, eu quero ser um patrão melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser um profissional melhor, eu quero ser uma mãe melhor. Senhor, transforma a minha vida. Ei, gente, se a gente estiver na igreja, e não for um momento de transformação, se a gente vier para o culto e não ser também um momento de transformação, se a nossa adoração também não for um momento de transformação, se a leitura da palavra não for um momento de transformação, ei, se o meu momento de oração também não for um momento de transformação, a gente está perdendo tempo, meu filho. Deus sempre vai começar querendo transformar a minha vida e a sua vida. Diga comigo, casulo. Vamos lá, gente, casulo é conhecer o verdadeiro eu. Mas casulo também é conhecer o verdadeiro Deus. Conhecer o verdadeiro Deus. Eu amo
Eu amo a oração que Paulo faz ali no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Eu quero que você leia comigo. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Paulo nos chama a conhecer quem Deus realmente, quem Deus realmente é. Assim, oro também. Paulo fala, eu oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou. Eu quero que vocês conheçam as riquezas da gloriosa herança dEle para os santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. E aí, numa carta que Paulo escreve também, uma oração, e uma expressão, uma declaração que ele faz, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, sim, mas ele me disse, ou seja, Deus falou para Paulo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, Paulo dizendo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, para que o poder de Cristo repouse em mim. Gente, casulo é um momento, é um tempo que a gente precisa respeitar, precisa viver, precisa conhecer esse eu que Deus quer transformar. É um momento que eu preciso ser honesto com Deus, e assim, Senhor, eu quero transformação no meu coração, eu preciso ser transformado, porque a nossa natureza pecaminosa precisa ser transformada. Mas concomitante, junto com o conhecer Deus, eu preciso conhecer, com o conhecer eu preciso conhecer Deus. Eu preciso conhecer Deus. Gente, existem muitas histórias da importância desse conhecer Deus, desse conhecer Jesus. Eu acho interessante, Lucas registra uma história que aconteceu com Jesus quando ele entra na casa de Lázaro, e ali tinha duas irmãs chamadas Marta e Maria. E ali no capítulo 10, terminando o capítulo 10, depois você lê essa história, Marta trabalhava, Jesus entrou na casa, Marta fazia muita coisa, Maria ali aos pés de Jesus aprendendo. Não é que Jesus, ele valoriza o ócio, mas naquele momento, era um momento em que a coisa para ser feita era estar na presença dele. Mas dessa história, eu gosto de uma frase que Jesus fala para Marta. Marta chega e diz assim, Senhor, eu estou trabalhando sozinho, a minha irmã fica aí conversando contigo. Pede para ela me ajudar. E Jesus diz assim, olha o que é que Jesus disse. Marta, Marta, você se inquieta com muita coisa. Uma coisa só é suficiente e necessário. Maria escolheu. Ei, casulo é um tempo de eu conhecer a mim mesmo, mas o casulo é um momento de eu conhecer Deus, e aí quando eu começar a descobrir quem é Deus, eu vou perceber uma coisa, Ele é suficiente e é necessário na minha vida. Só Deus, se eu conhecer Deus na minha vida, Ele é suficiente e necessário. Quando você pega esse texto, Paulo diz assim, ei, eu oro para que os olhos de vocês sejam abertos. Eu oro para que os olhos de vocês sejam abertos e vocês vejam a grandeza de Deus. Eu oro para que os olhos de vocês sejam abertos e vocês vejam a herança que nós temos em Deus.
Eu oro para que os olhos de vocês sejam abertos, o coração de vocês sejam abertos, e vocês percebam o poder dele na vida de vocês. Eu oro para que vocês compreendam que Ele, Jesus, está acima de todo poder, de todo principado, de toda potestade, de todo domínio. Eu oro para que os olhos de vocês sejam abertos e vocês percebam que Ele preenche tudo em todas as coisas. Gente, casulo é o momento da gente ser transformado, mas nós só vamos ser transformados. Nós iremos ser transformados quando nós formos honestos, quando nós abrimos o nosso coração, quando a gente deixar, não economizar. Deus não economiza tempo se o assunto é me transformar. Mas também casulo é esse momento de eu conhecer Deus, gente. De eu conhecer Deus, de eu conhecer Deus, de eu conhecer Deus, de eu conhecer Deus. Sempre digo na igreja, você veio para cá, você não vai sair melhor em história, você não vai sair melhor em matemática. Nosso objetivo como igreja não você é sair melhor em finanças. Não, nosso objetivo como igreja é você sair daqui crescido nas coisas espirituais. E as coisas espirituais passa, tem que passar, começa em um ponto, eu conhecer quem Deus é. Eu conhecer quem Deus é. Deixa eu falar uma coisa para você. O que eu preciso conhecer de Deus? Primeiro, saiba que Deus não é contra você, Deus é a favor de você. Ei, no casulo descubra, Deus não tem um projeto de te acusar, Deus não tem projeto de apontar para você, Deus não é contra você, Deus é a favor de você. Paulo escrevendo a carta aos Romanos no capítulo 8, diz assim, ei, se Deus é por nós, se Deus é o quê? Por nós, quem será contra nós? Primeira coisa que eu quero que você aprenda no casulo, conheça Deus, mas conheça um Deus que está ao teu favor, conheça o Deus que não é contra você, conheça o Deus que te ama, conheça o Deus que está a teu favor, Ele torce por você, Ele vai fazer, e Ele fez, Ele provou naquela cruz que Ele fez tudo, e vai continuar fazendo tudo para te amar, para te atrair, para atrair a minha vida e atrair a sua vida, porque Ele não é contra a minha vida, Ele é contra a sua vida. Ele vai usar tudo para mostrar para você que Ele não é contra você, Ele é a teu favor. Deus te ama. Segunda coisa que você precisa aprender no casulo a respeito de Deus, Deus não é contra mim, Deus é a meu favor. Segunda coisa que você precisa aprender a respeito de Deus no casulo é que Deus é o teu Pai. E eu comigo, Deus é meu Pai. Vamos lá, gente, Deus é o quê? Paternidade de Deus é um assunto que a gente precisa... Eu não vou falar sobre paternidade de Deus, não dá tempo de falar sobre isso, é muito profundo. Gente, uma das riquezas sobre Deus, que eu e você a gente precisa aprender sobre paternidade. Deus é o meu Pai. Deus não é contra mim, Deus é meu Pai. Muitas vezes a gente nós não temos esse relacionamento como Deus Pai, porque trava, e aí não dá para a gente penetrar nesse assunto. Por causa do nosso relacionamento com o Pai negativo, a gente transfere a mesma coisa com um Deus que é Pai. Deixa eu te falar uma coisa, independente disso. Embora isso seja importante, mas que não possa determinar o teu relacionamento com Deus que é Pai. Deus não pode se comparar com o nosso Pai terreno, Deus é Pai. A outra coisa que eu quero que você aprenda sobre Deus, que Deus tem todo o poder. Diga comigo, todo o poder, gente. Vamos lá, gente, Deus tem o quê, gente? Todo o poder, todo o poder, todo o poder. Falei no culto anterior e eu repito, eu queria ser uma formiga para participar daquela conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana. Uma formiguinha para participar da conversa. Mas pastor, por quê? Eu amo uma frase que Jesus disse para aquela mulher. Eu queria estar presente. Eu queria estar presente, porque até hoje soa no meu coração e muda a minha vida o que Jesus disse para aquela mulher. Não vou contar a história toda, mas Jesus conversando com aquela mulher, ele diz o seguinte: assim
você soubesse quem é que conversa contigo. Se você conhecesse quem é que fala contigo. Eu não sei se aconteceu de fato essa história, mas a gente, não sei se você já ouviu falar, mas tinha uma pessoa dirigindo o carro dele, deu defeito, e aí ele para na estrada, ali no início de invenção, né, na fabricação dos carros, uma pessoa para na estrada e ela não consegue botar o carro para funcionar, para um senhor no carro, e aí pergunta o que estava acontecendo, e aí ele pede permissão para ver o que estava acontecendo, vai lá no motor, ajeita, questão de minutos, o carro pega e ele vai embora. Quem era aquele cara que consertou? Ford. Inventor, né? O dono, né? O cara que teve a visão de construir, de fabricar os carros Ford. Assim, se foi verdade ou não, mas é uma história muito interessante. É como se assim, como é que você conseguiu consertar esse carro? Aí ele diz assim, se você soubesse com quem você está conversando, se você soubesse com quem você está conversando. É a mesma história de eu ir ali na Microsoft, comprar um computador e querer mexer no computador, chega uma pessoa, eu digo assim, eu queria fazer isso, eu não sei se esse computador faz, e essa pessoa, não, deixa eu mostrar para você. Eu não sei se esse sistema faz, não, vou te mostrar para você. Aí quando eu olho, abro os olhos, quando eu vejo quem está do meu lado me ensinando, Bill Gates. É como se ele dissesse assim, se você soubesse com quem você está conversando, você saberia que eu ia fazer tudo que você precisa fazer. Ei, gente, devido às proporções, deixa eu te falar uma coisa. Se a gente soubesse quem Jesus Cristo é, você ia pedir paz, Ele ia te dar paz. Alegria, Ele ia te dar alegria. Perdão, Ele ia te dar perdão. Ei, sabedoria, Ele ia te dar sabedoria. Vida, Ele ia te dar vida. Se nós soubéssemos quem é Jesus. Ei, você ia pedir vida eterna, Ele vai te dar vida eterna. Força, Ele vai te dar força. Alegria, Ele vai te dar alegria. Ei, Ele tem todo o poder. Se eu e você, se a gente souber quem Jesus Cristo é, a gente iria dormir melhor, gente. Se você soubesse quem Jesus Cristo é. Se Jesus, o mesmo Jesus que falou para aquela mulher, se você soubesse quem é que fala contigo. O nosso problema é que a gente não sabe, gente, mas há uma resposta hoje, há um convite hoje. O Espírito está dizendo assim, vem para o casulo, e no casulo saiba quem Jesus Cristo é, e você vai ver sabedoria na tua vida por causa de Jesus, alegria na tua vida por causa de Jesus, perdão na tua vida por causa de Jesus, esperança na tua vida por causa de Jesus. Quer paz? Jesus tem paz. Sabedoria, Jesus tem sabedoria. Vida eterna, Jesus tem vida eterna. Jesus tem tudo em todas as áreas. Jesus é tudo na minha vida e na sua vida. Se eu e você, a gente soubesse quem Jesus Cristo era. Versículo que eu amo. E nos momentos difíceis da minha vida, nos momentos difíceis da minha vida, de crise na minha vida, eu vou no Salmo 46. Eu começo a dizer, aquietai-vos. Ei, Costa Neto, se aquieta, porque eu sou Deus. Se aquieta, Costa Neto, porque eu sou Deus. Gente, nos momentos mais difíceis, de crise na minha vida, problema na minha vida, situações difíceis na minha família, que a gente não via luz no fim do túnel. Mas aquela voz doce, aquietai-vos. Ei, Costa Neto, se aquieta, porque eu não sou qualquer pessoa, não. Eu não sou homem, eu sou Deus. Eu sou Deus. Quem sabe você está na situação, você diz, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Se aquieta que Deus é Deus.
Deus é Deus. Deus é Deus, Deus é Deus. Ei, é possível sim, é possível sim, é possível. Sabe por quê? Porque Deus é Deus, 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 Deus é Deus. Eu limitado, Deus infinito. Eu imperfeito, Deus perfeito. Eu falho e pecador, Deus santo. Eu ser humano, Deus, Deus. É esse Deus.